Salve família, um novo episódio de Criative-se começando. É bom ter você na mesa, é bom ter o que você traz, o seu comentário, e é bom também potencializar essa mensagem, essa inspiração com você. Então, o seu comentário é muito valioso, sua curtida, você também, sabe, divulgar, mandar esse link para o seu time, para o seu grupo de célula, de pequeno grupo, de amigos. Também ter aquele comentário, daquela fala, sabe, que mais marcou você. E eu também peço lá para você deixar a sua avaliação, 5 estrelas lá no Spotify, que vai ajudar também a gente chegar em mais lugares, tá? A plataforma vai mostrar para mais pessoas e tudo isso você pode fazer junto com a gente. Esse é um ambiente de ativação das novas ideias, é um ambiente de inspiração. Aqui é bom onde nós ouvimos histórias de outras pessoas, nos aproximamos mais de Deus, vemos como Ele se move por meio de pessoas e projetos, e então Deus faz algo novo em você e Ele se expressa por meio de você em outros lugares. Deixa o seu testemunho da sua experiência aqui também nos comentários. Eu estou aqui hoje com uma convidada especialíssima. Eu estou aqui com a Lude. Você já ouviu os louvores dela, a composição, a música dela? Me abençoa muito, creio que te abençoa também. Tudo bem, Lude? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada pelo convite, maravilhoso, conhecendo essa cidade, né? Essa igreja Primeira maravilhosa. vez em São José? Primeira vez. Já fizeram uma tour com a gente aqui. Aqui na IC. Bem pequenininha, bem humilde, né? Graças a Deus. Estava ouvindo aqui, a Lude é casada com o Júnior há 2 anos. 2 anos. Muito bom. E como é que foi sua experiência com Jesus, Lude? Na verdade, eu nasci na igreja, né? Meus pais são pastores. Uhum. E os pais do Júnior também. Então, a gente se conheceu na igreja. 2 filhos de pastores. 2 filhos sofridos de pastores. Brincadeira. E a gente... eu conheci o Júnior na igreja, né? Meus pais são pastores desde que eu nasci. Então, eu nasci no interior, numa cidade que se chama São João de Iracema. Uma vila, já ouviu falar? Ainda não. Geralmente ninguém conhece. São João? São João de Iracema. Tá. Tem 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. E eu morei lá num sítio até os meus 15 anos. Olha só. Mas eu tive uma infância muito privilegiada, assim, porque eu nasci no mato, sabe? Então, era subindo árvore, andando de cavalo, campo. Vaca. Eu conto que eu aprendi a cantar com vaca. Porque eu tinha muita vergonha de cantar, de ministrar. Eu canto desde os meus 3 anos. Que legal. E aí... Tem alguém na família que canta? Tem, minha mãe é professora de canto. Ah! E aí, desde os 3 anos. Então, aprendi a cantar. Meu pai que me ensinou, chegou, me levou num campo cheio de vaca. Falou, já que você tem vergonha, então agora você vai cantar para as vacas, porque aí você não vai ficar com vergonha mais. E eu cantava para as vacas, imaginava que era tudo vaca. E dava tudo certo. Na igreja, eu imaginava que era tudo vaca. E... Você já foi uma vaca na imaginação da Não Lude. me cancele por isso, faz tempo. E por ter nascido nessa realidade de pastores, né? Eu falo que a pessoa que ela nasceu cristã, principalmente para mim, que nasci filha de pastor, a gente tem um encontro com Deus em um outro momento da nossa vida, né? Porque a gente não passa pelo primeiro amor. Porque eu nasci ouvindo sobre Jesus, eu cresci ouvindo sobre Jesus. Mas precisou acontecer o meu encontro com Deus em determinado momento da minha vida, né? Diferente das pessoas que vêm de uma outra... Filhos de pastores também tem que ter o seu encontro com Deus. Com certeza, principalmente. Que nasce na igreja, pessoas boas. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E eu tive esse meu encontro com mais ou menos 16 anos, assim. Adolescente, né? Adolescente, rebelde, dramático. E eu tenho essa veia dramática dentro de mim, assim. Então, foi quando eu comecei a ter, de fato, experiências com Jesus, assim. Como eu canto desde os 3 anos, eu sempre tive o sonho de cantar, de viajar, de ter um ministério itinerante, né? Mas eu limitava muito a minha cidade. Limitava muito o lugar em que eu morava, porque, imagina, 2.000 habitantes, não tem como. Como eu vou gravar? Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho recurso para isso, eu não conheço alguém que faz isso, né? Então, as coisas começaram a acontecer na minha vida através do momento em que eu comecei a confiar de que Deus, Ele faria independente do lugar em que eu estava. Independente da minha verba, independente dos meus recursos. E foi quando tudo começou a acontecer. Eu vim para São Paulo para participar de um reality de música. E eu vim para ficar 1 mês, eu fiquei 8. Uau! E aí, muito nova... Quantos anos?
17 anos, 16 para 17 anos. E aí eu vim para São Paulo, longe dos meus pais, assim, fiquei na casa de umas tias que eu tenho. E foi um período muito importante, assim, para minha caminhada com Jesus, assim. Porque eu tive que me virar sem meus pais, sabe? O filho de pastor, principalmente, ele vai muito pela sombra dos pais, né? Você ouve as experiências dos pais, você ouve o que o seu pai e que sua mãe te falou, mas você precisa viver a sua própria experiência, né? E esse momento ele foi muito importante para eu viver a minha própria experiência com Jesus. Porque eu precisei me tornar mais dependente dele, né? Sem pai, sem mãe perto, a gente precisa depender dele. E foi muito importante essa fase para mim. Incrível. E como que foi, assim, o que aconteceu no reality, que te fez ficar ali mais 8 meses e não foi apenas um mês? Que experiências foram essas? Então, na verdade, disseram que ia ser só um mês. Mas daí teve muita gente nesse reality. E aí a gente ficou 8 meses gravando. E aí eu fui passando de fase, né? A galera que não ia passando ficava menos tempo. E eu fui pro top 5 do reality. E esse período em que eu tava nesse top 5, eu postava muito videozinho no Instagram, cantando, de 15 segundos. Na época era 15 segundos os vídeos. E eu postava muito esses vídeos. E aí eu recebia proposta para entrar no coral, nesse período. E aí eu entrei ainda no reality. E tudo, por mais que durou 8 meses, para mim tudo aconteceu muito rápido, assim. Aquele momento em que eu estava lá em São Paulo, sozinha, sem meus pais, sem minha família, correndo atrás de um sonho, né? Na época eu não entendia muito bem. Eu demorei muito para entender a diferença entre você querer ser reconhecido por Deus e querer ser reconhecido pelas pessoas, né? Porque quando você busca reconhecimento das pessoas, você vai se frustrar. Hoje, na internet é muito fácil você ganhar fama. Hoje um vídeo seu viraliza, todo mundo conhece teu nome, todo mundo sabe quem você é. Mas na época eu tinha um desejo de ser famosa mesmo. Imagina, uma adolescente que saiu do mato. Eu quero ser famosa, eu quero ter seguidores, eu quero... Quero mostrar para o mundo o meu talento. Eu quero mostrar meus melismas. Assim. E aí, por eu ter esse desejo muito imaturo dentro de mim, eu me decepcionei muito, né? Me frustrei muito, né? E eu estava até conversando com o Júnior sobre isso, que a gente tem muitos personagens na Bíblia que são conhecidos até hoje pelo legado que eles deixaram, né? Ruth foi conhecida pela sua lealdade, Salomão pela sua sabedoria, Abraão pela sua fé. E hoje eu entendo que ser reconhecida por Deus é muito mais precioso. A gente vive uma era em que as pessoas fazem tudo por fama, perdem seus próprios princípios, né? E como eu corria atrás disso nesse período da minha vida, eu preciso que as pessoas me conheçam, eu rapidamente caí na cilada de me frustrar, de falar, nossa, meu Deus, porque você entra num colapso com você mesmo, né? Quando as coisas não saem como você gostaria. Deus, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. E aí você começa a sair daquilo que Deus te direcionou para fazer. Porque você quer sonhar os teus sonhos e não os sonhos dele. Então, esse período eu sonhei muito os meus sonhos. Muito. Eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero ir para tal lugar. E Jesus me ensinou muito sobre depender e entender que ser conhecida por Ele vale muito mais. O legado que você deixa hoje, né? A gente vive uma realidade em que tem muita gente influente falando asneira por aí. Né? Então, quanto mais você entende que você precisa ser reconhecido por Deus, né? Você tem que deixar um legado no reino de Jesus, mais você entende que fama, ser conhecida pelos homens, de nada vale, né? E o pastor Carlito, ele fala assim, que você precisa ser grande antes de ser influente, para não correr o risco de ser influente sem ser grande. Uau. Então, assim, você ser conhecido em muitos lugares sem ter o que falar, sem sabe, gerar nada que transforma, que inspira, que impacta positivamente a vida das pessoas. É muito legal o que você falou, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos pessoas que receberam algo de Deus, que viveram histórias com Deus, que fizeram escolhas poderosas com Deus. Exatamente. E por isso nós conhecemos a história delas. E tem tanta gente que não está tão preocupada em construir sua história com Deus, né? E esse período da minha vida também, eu não entendia muito bem a importância de ser liderada por alguém, de dar a devida atenção aos meus líderes, né? Os meus pais sempre foram os meus pastores. E aí você ter um pai e um pastor
Para mim era uma experiência um pouco difícil. Tem hora que você quer que saia da frente o pastor e fique o pai. Tem hora que você quer que saia da frente o pai e esteja um pastor lá. Exatamente. Eu sou filho de pastor também. É mesmo? Sou. Você me entende, então? Você entende o que eu tô falando. Então, eu demorei para entender a importância de dar voz aos meus líderes na minha vida. E por isso que eu quebrei tanto a minha cabeça, assim. Por isso que eu me frustrei tanto, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho os meus pastores, eu tenho os meus líderes, e é excepcional que a gente dê voz a eles. É excepcional que a gente tenha uma igreja. É excepcional que a gente priorize isso. E eu não priorizava, uma adolescente que queria viver a vida e muitas vezes não dei voz aos meus líderes. E por isso que eu passei por tanta coisa, né? Eu tive depressão. Com os meus 19, 20 anos eu tive depressão. E foi um período muito difícil, porque criada na igreja, com depressão, filha de pastor, falta de Deus. Muitas pessoas demonizam, né? Exatamente. E não pode ser um tabu, porque tem muita gente dentro da igreja com problemas psicológicos e precisam de cura, precisam de tratamento. E eu escondia muito isso, né? Das pessoas, da minha família. Tinha vergonha de falar sobre isso, sobre esse tema. E eu cheguei nessa situação exatamente pelas escolhas que eu fiz. Porque eu tive chance de escolher a coisa certa, sabe? Eu tive a oportunidade de ouvir os meus pastores. Eu tive a oportunidade de ir pelo caminho que o Senhor queria que eu fosse, porque eu sabia que aquele era o melhor caminho. Mas eu escolhi o meu caminho. E quando a gente escolhe o nosso caminho, longe da direção de Deus, a consequência é sempre, na maioria das vezes, negativa, né? E eu passei por essa depressão, eu tinha muita vergonha de contar para as pessoas. Eu acordava todos os dias querendo tirar minha vida. E era assim, Deus, eu sou motivo de vergonha para os meus pais, por conta das decisões que eu tomei. Hoje era para eu estar assim, e olha onde eu estou. Hoje era para eu estar vivendo tal coisa, e olha o que eu estou vivendo. E aí o diabo se aproveitava dessa situação. E aí eu comecei a desejar, ansiar por tirar a minha vida. E aí um dia, eu lembro até hoje, o mês que foi em outubro de 2018, por aí, que eu levantei aquele dia e eu falei, hoje é meu último dia. E eu lembro que eu entrei no quarto, tranquei a minha porta, falei, Deus, hoje eu vou tirar a minha vida. E eu lembro de abrir o guarda-roupa e procurar um objeto pontiagudo, procurar alguma forma demoníaca para eu tirar a minha vida. E quando eu abri o guarda-roupa, o Espírito Santo falou para mim, então por que você não faz uma última oração? E eu lembro que eu parei em pé, me ajoelhei e falei, Jesus, eu só te peço uma segunda chance. Eu quero voltar a ser feliz. Eu quero voltar a priorizar o teu reino. Eu quero voltar a amar a sua igreja. E eu não sou feliz. Então, me dê a felicidade de novo. E aí, quando eu abri os meus olhos, eu estava na sala da minha casa. Eu não lembro como. Minha mãe fala que eu cheguei chorando, pedindo ajuda. Sério? Sério. Sério. Uau. Pra mim, foi o Espírito Santo que me levou. Uau. Eu cheguei chorando, falando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E os meus pais oraram por mim. E eu fui liberta naquele momento, imediatamente. Só que pra mim ia ser uma coisa que ia ficar comigo e com os meus pais para sempre. Ninguém ia ter acesso a essa ferida minha, jamais. Onde já se viu. E aí passaram-se alguns meses, uns 8 meses mais ou menos, eu fui cantar numa igreja, numa cidade lá vizinha. E enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo falou, conta seu testemunho. Aí eu falei, jamais. Já tinha um tempo que isso tinha acontecido e você tinha superado? Não, eu não quero que ninguém tenha acesso a isso. Eu já estou bem, Deus. Pô, já está tudo bem, não precisa mais. E o Espírito Santo, conta o seu testemunho. E eu contei, muito rapidamente, com muita vergonha. Desci do altar, fiquei lá no cantinho e aí acabou o culto. Um menino veio e me deu uma lâmina. Ele falou, Ludy, hoje era meu último culto. Eu falei para Deus que se Ele não falasse comigo a respeito disso, eu ia sair daqui e tirar minha vida. Então, obrigada por você ter contado o seu testemunho. E me deu aquela lâmina na minha mão, fiquei com aquilo na minha mão. E eu entendi naquele momento exatamente o porquê de eu ter passado por tudo isso, por todos esses processos, né? Então, eu acredito que o nosso testemunho, o que a gente está vivendo, é para construir um testemunho, para edificar a vida de outras pessoas, né? Por mais que, às vezes, as nossas escolhas erradas nos levam para esse lugar, Jesus é tão bom que faz esse lugar se transformar num lugar de cura para outras pessoas também. E é tão interessante assim que aquilo que nós não conseguimos falar,
está fora de controle. Uhum. Você tem uma máxima que a gente tem num programa da igreja que se chama 30 Semanas, que é sobre você superar e vencer com Jesus vícios, traumas, maus hábitos e problemas que você enfrenta, como a depressão. Uhum. Então, quando você consegue falar, testemunhar, e você encara e você não se envergonha mais, significa que você já tem também uma autoridade, um momento onde você... aquilo já não está mais sem controle na sua vida. Não significa que você nunca mais vai ser tentado, mas você já pode abençoar outras pessoas com aquilo que Deus fez na sua vida e na sua história. Exatamente. E é tão interessante te ouvir falar, primeiro, né, que você é adolescente dramática, sensível, né, que se frustra com uma grande expectativa que você tinha e isso vai... se torna uma depressão na sua vida. E porque assim, o artista, que é algo que a igreja demonizou, como se o artista fosse uma coisa do mal. O artista, ele só quer fama. O artista, ele só quer sucesso. Demonizam a palavra artista, a palavra inclusive. Artista. Eu acho que eu já falei isso aqui em outros episódios, mas vale muito a pena falar nesse momento aqui. É que Jesus, ele tem uma palavra sobre ele que é traduzida como carpinteiro. E essa palavra é tecton, que é artesão, né? Não é a estrutura pesada de uma casa, é a beleza que uma madeira pode ter. Então, é arte, é artesão mesmo. E a primeira pessoa que Deus enche com seu Espírito na Bíblia é Bezalel, que significa ser escondido em Deus, para Deus revelar na hora certa. Ele é um artista, ele é um presente de Deus para a construção do templo. Deus chamou um artista, né? E você não vê aonde Deus chamou lá, não que não seja importante outros trabalhos técnicos, mas está claro que Deus encheu o artista. É verdade. E eu sinto assim, eu vejo, é muito claro que o artista ele é muito sensível. Por que ele cria? Porque ele sente. Exatamente. Por que ele assim, por que é tão importante para ele, né? E é tão algo que vale a pena para ele dedicar, por exemplo, fazer poesia, revelar formas e cores por meio de uma arte visual, ter um ponto de vista interessante, belo, novo de uma fotografia, por meio de um filme, por meio de uma música, porque ele sente, ele é sensível, e isso foi Deus que deu. É verdade. Sentir profundamente é uma dádiva de Deus. É verdade. Pessoas que sentem profundamente nos coloca dentro do que elas estão fazendo e a gente é ministrado de uma forma profunda. Então, você que sente profundamente, você que é sensível, sabe? Não negue isso, amadureça. É verdade. Né? Peça a ajuda do Espírito Santo, busque a sua cura em Deus, equilíbrio em Deus. É verdade. Para que isso transforme em arte, vida, cura para muita gente, como aconteceu com a Lud. Eu sou muito grata a Jesus por ser escolhida para estar dentro da arte, assim, porque o artista ele consegue chegar a lugares mais facilmente, sabe? E eu acredito 100% que a criatividade ela vem de Deus. Então, em todas as minhas orações, ou quando eu tô meio travada criativamente, eu falo para Deus, Senhor, me dá bloqueio criativo. O bloqueio criativo. Como que eu saio de lá? Deus, me dá criatividade, Senhor. Me dá uma melodia, me dá uma letra, sabe? E funciona. Uau. Funciona. Experimente falar com Deus. Experimente pedir para Deus criatividade, que dá certo. Dá certo. E como que foi lá a sua produção musical, primeira música? Tem uma frase da Julia Cameron, ela fala assim, que o que coloca o artista num palco, na frente de muita gente, lançar sua música, né? É a coragem e não o talento. Né? Muita gente tem talento, mas quem tem coragem vai expor. É verdade. Porque a gente fica naquele medo, né? Como é que vai ser? Sim, né? E como que foi essa primeira música e você se vê, né? Não, é isso que Deus tem para mim. Então, com 10 anos, eu gravei um CD. Eu ganhei num festival. Meu pai e minha mãe me levou num festival e eu ganhei. Esse negócio de treinar, cantar com as vacas é promissor. Deu bom, gente. Se tiver um pasto aí perto da sua casa, você vai, que vai dar bom. E eles me levaram nesse festival. Só que assim, é muito engraçado porque com 10 anos, eu vim de uma cultura assembleiana. Meu pai foi criado na Assembleia de Deus. Então, eu gravei um CD que chama Deus Ressuscita Sonhos. Tinha música tipo Avalanche do Céu, pentecostal. Meu pai escolheu todas as músicas.
Mas... E você já tinha muitas músicas que você tinha composto e seu pai selecionou algumas, ou era interpretações? Foi composições. Eu tinha 10 anos. E compunha o tempo todo? Eu sempre gostei de compor. Só Uau. que, olha aí, eu tinha muita vergonha das minhas composições. Tinha muita vergonha, eu escondia as minhas composições. E se a gente gravar uma música da Lud? Aí eu assim, uma próxima a gente grava. E o senhor já estava falando comigo há um tempo, né, quando eu fiquei mais velha, sobre isso. Lud, você me pede criatividade, eu te dou, e você não grava as músicas que eu te dei, você não grava as letras que eu te inspirei. E eu tinha vergonha até pouco tempo, inclusive. Eu já tinha gravado algumas composições minhas, mas era sempre assim, soltava e tipo, meu Deus, foi. E aí eu participei de Fecha o olho e lança. Fecha o olho e dá play. Eu participei de um mastermind da Daniel. E ele falou muito sobre isso. E virou uma chave para mim, Uau. assim, de composição. Virou uma chave para mim, tanto que o meu álbum que ele tá produzindo é 100% autoral. Uau! Então tem um novo álbum sendo produzido com a Daniel. Tem. Qual que é o momento que ele vai ser lançado? Já era para ter é o sido plano? lançado, né? Acabou atrasando algumas coisas. A gente lançou agora 3 músicas de aquecimento pro canal. E ele vai ser lançado agora no primeiro semestre de 2023. E é um álbum muito diferente, assim, de tudo que eu já gravei. Eu amo música para a igreja, eu amo música congregacional, eu amo cantar para a igreja. Mas a gente está fazendo um álbum mais pop, com elemento mais pop, músicas mais intimistas. Vai ter um pouco de tudo. Vai ter até uma música mais congregacional no álbum. E a gente está fazendo essa mistura e vamos ver no que vai dar. Eu falo pro Júnior, porque ele fica assim, será que vai dar bom isso? Ele vê uma coisa muito pop, meu marido, ele pega no meu pai e puxa, assim. Aham. Ele, será que O Júnior tá aqui com a gente. Ele tá aqui, tá me ouvindo. Tá aqui, no sofá. Ele fala, será que não tá muito pop isso? Eu falei, não, Júnior, os adolescentes vão gostar, sabe? Eu tenho muito público adolescente que me ouve. E a gente tem umas músicas pop aí do mundo hoje que tem entrado na cabeça das crianças através do TikTok, dos vídeos. E a gente quer que essas músicas, que os adolescentes ouçam as minhas músicas, né? E eu falo para ele que eu quero muito gravar música para todo momento da vida do cristão. O cristão, ele vai para a igreja, mas ele também anda de carro. Ele também vai para um churrasco. Sim. Ele também dá uma festa. Sim. Então, eu tenho o sonho de gravar música para toda a vida do cristão. Então, ele vai cantar uma música minha na igreja, ele vai ouvir uma música minha no carro, ele vai colocar para tocar uma música minha num churrasco. Eu tenho esse sonho de fazer com que as pessoas possam ouvir música gospel de todos os estilos, em todos os lugares, né? Então, esse álbum, ele tem um pouco dessa proposta. Que legal, muito bom mesmo. Porque assim, a igreja fica com aquele negócio, né? A igreja não, a gente vive num tempo que a gente tem aquele conceito, esse aqui é música de igreja e música de oração, música do meu secreto. Exato. Mas quando eu entro no carro, eu vou colocar outras coisas para ouvir e tal, dependendo do momento. Exatamente. Porque lógico, né? Eu posso orar no carro, etc. Claro. Mas às vezes a gente sente falta, né? Claro, às vezes você tá viajando pra praia, você não quer pôr um pad, você quer, entendeu? Você não quer ir pro soaking, né? Não. Mas assim, o worship é legal. Claro, eu amo. E tem uma linguagem. Eu amo. O congregacional. Não é à toa, né, que o worship tem ele tem algo que vem do pop. E isso é ler o tempo. Sim. Porque assim, é meio que... por que os hinos da harpa, os hinos do inário, eles foram importantes para aquele tempo? Porque eles também tinham uma conexão com o tempo. E aquele estilo era o estilo que se cantava também na cultura, na sociedade daquele tempo onde foi composto. Então, o worship tem muito disso, mas aquela estética prendeu todo mundo e parece que se você não fizer daquele jeito, nem espiritual você é, né? É verdade, é verdade. Mas, na verdade, a gente não precisa ficar dentro daqueles Isso. E parâmetros. O gospel, principalmente no Brasil, né? O gospel no Brasil, ele acaba te limitando mesmo. A gente ouve muito a galera da gringa. Tipo, eu ouço uma menina que chama Kaylee, que ela é da Bethel. E ela tem um álbum pop e ela canta as músicas da Bethel. Então, e no Brasil não é muito comum isso, né? É um risco. Mas eu tenho muito esse sonho. Eu consumo muito esse tipo de música, né? Mais pop. A gente estava ouvindo no carro agora o Tyrone Wells. Não sei se você conhece. A gente ama muito ele. As músicas são muito boas. Então, a gente tem essas referências. Eu não lembrei na primeira vez que você falou. Talvez eu conheça. Ele canta. Tem uma música que ele canta com o Elevation, né, Ju?
que é... Eu devo conhecer. Never Lost. Sei. Ele canta. E aí ele acabou de lançar um álbum, assim, bem pop. Show. Mas também tem muita música congregacional lá dentro, sabe? Aham. A gente até dava dando risada, porque uma música super pop, elemento pop, aí do nada Já tô orando para dar muito certo. Ah, não vai dar. Já se vou Deus fechar aqui pra gente ter você na Eleve Conference do ano que vem. Eu venho com o maior prazer, vai ser E demais. ministrar pra galera. Eu tô sentindo falta demais. Eu lidero jovens e adolescentes há 17 anos. E falta para a igreja a música para cima, a música para o culto de adolescentes, entendeu? Falta música para essa galera. E claro, assim, né? A gente vai ter a hora do worship ali, Claro, a gente vai ter as certeza. vigílias e tem que continuar tendo. E também vai ser a música lá que, como você falou, né, da vida do crente. Mas um culto de adolescente com música pra cima, música pop. Sabe aquela menina que não frequenta culto? Aí um amigo dela, amiga, vamos pra igreja e tal. Aí ele arrastou. Quando ela entra, fala, nossa, eu não imaginava essa música na igreja. Eu não imaginava esse ambiente na igreja. Uau, essa igreja aqui que eu quero ser. Exato. Né? E foi como eu disse, a gente vive num tempo em que músicas deturpadas têm cada vez mais entrado dentro da cabeça desses jovens. Né? Porque essas músicas grudam na cabeça. Eu lembro, eu tava rindo com o Júnior, aquela música Acorda Pedrinho. Gente, era insuportável. Era insuportável. Tipo, você ia dormir, Acorda Pedrinho. Você acordava, Acorda Pedrinho. Tudo era Acorda Pedrinho. Você pegava o seu celular, era Acorda Pedrinho. E essas músicas têm cada vez mais entrado na cabeça desses adolescentes. Principalmente depois do TikTok. Pois né? depois do TikTok, As então... As trends explodiram. Aumentou isso, né? Você já tem que pensar. Na dancinha, né? Você já tem que pensar no seu TikTok dos lançamentos da música pop. Não lança assim. Eu juro assim que você vai dançar. Você não vai dançar, Ludmila. Mas é que... Eu acabei de receber Elisa Mâncio aqui no podcast. Ela falou, você não precisa dançar no TikTok. Não. Seja você no TikTok, Exatamente. com a sua música, com a sua mensagem. Exatamente. Então, não sei se você vai dançar, mas coloca lá. Não, dançar eu acho bem difícil, porque eu não tenho esse dom, graças a Deus. Mas, graças a Deus, porque se eu tivesse, eu ia fazer isso e o Júnior ia morrer de vergonha de mim. Tá? Mas eu acho que é muito importante ter esse tipo de música. A gente tem uma do álbum que ela é bem teen, assim. E a filha da Daniel, a Bia, ela tem 13 anos. Uau. E aí ele falou pra mim, minha filha tá viciada nessa música, ela só ouve essa música. Olha aí. Então, eu quero fazer música para todas as faixas etárias, para todos os momentos da nossa vida de cristão, né? Então... Incrível. E as suas músicas, aí as mais conhecidas, né? Eu estava até ouvindo hoje, ouvindo com o Levi, meu filho de 11 anos. As atuais já estão falando com... que legal, aí, que né? legal. A gente já começou a colocar uns elementos. Assim, a gente não quis vir com os dois pés no peito, a gente começou a colocar uns elementos. Eu não sei se são todas suas, mas quando eu abro aqui o Spotify, as mais tocadas são Seu Amor, Seu Amor com Diante da Cruz, Aos Pés da Cruz e Sempre Comigo. São as que estão aqui no top 5, né? Tem o Seu Amor acústico também, né? Seu Amor. Seu Amor eu gravei de tudo. Acústico, remix, igreja. Não, eu amo essa música. Seu Amor, ela veio num período pós-depressão da minha vida. Uau! Por isso que marcou tanto. Ela é muito importante pra mim. E eu ganhei essa música. Ela de um amigo meu. E ele me mandou, ouve essa música aqui. E eu lembro que eu não tinha intenção nenhuma de gravar música solo. Eu falei, pai... Deixa eu ficar aqui na minha igreja, servindo a minha igreja local, aqui no Ministério de Louvor, tô feliz assim, não quero gravar nada. E aí meu pai falou, não, a gente vai te impulsionar, você vai gravar, não, vamos fazer isso acontecer. E aí ele me mandou essa música e ela falou muito comigo. E o Isaías Sage, que canta comigo essa música, ele já tinha topado gravar comigo sem ter a música. Ele, não, vamos gravar. E quando eu gravei ela, eu não tinha condição financeira para gravar. Se você me perguntar hoje, Lud, como você pagou essa música? Eu não sei. Como você pagou o vídeo dessa música? Eu não faço a mínima ideia de como foi que eu paguei. Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha 5.000 inscritos no meu canal e, por milagre, porque eu não soltava nada no canal. E aí a gente soltou essa música e em 2 semanas ela bateu 1 milhão de visualizações. Uau! E naquele mesmo mês ela foi pro top 50 do Spotify Brasil em 2º lugar. Uau! Então, Deus fez, assim, aconteceu de uma maneira... Hoje está chegando a 24 milhões. Pois é. E eu até compartilhei com a galera no Instagram, aconteceu uma coisa muito desagradável essa semana, que o meu vídeo, esse vídeo de Seu Amor, que tem mais de 30 milhões no YouTube, levou um strike.
É mesmo? De uma empresa da Espanha, o Strike Manual. E aí eu descobri anteontem, né, Ju? Foi anteontem. E eu fiquei muito arrasada. E a gente foi descobrir, eles deram um strike manual por conta de um trailer de um filme que eles soltaram que para eles era igual a faixa, sendo que o meu vídeo tá desde 2019, eles lançaram há 3 meses. E aí já voltou o vídeo pro YouTube, já voltou hoje de manhã. Strike manual, eles acharam. Não, eu tava brincando com um amigo meu, já não bastasse os demônios brasileiros. Agora vem os demônios da gringa, fica não difícil para mim. Deixa cada demônio no teu país. Vou fazer uma linha. Vamos lá. Separação por aqui, favor. por favor, pra gente lidar pelo menos com o brasileiro que fala minha língua, pronto. pelo menos. Não, pelo menos espanhol tem uma proximidade. Ela é né? espanhola, eu hablo espanhol. Então, assim, essa música ela é muito especial para mim. E até hoje eu colho frutos dessa canção, assim. É a música que a galera geralmente conhece mais. E eu sou muito grata a Jesus pela oportunidade de ter gravado essa música. E são 427.321 ouvintes mensais. Se você não está ouvindo ainda a Lud aí no seu Spotify, ou já coloca. Corre lá, porque vai ter em breve músicas novas. Em breve você vai ter coisa nova. Muito você bota bom, teu filho para dançar e você bom. mesmo também. Ela está aqui na IC, a gente está esfolando ela aqui hoje à noite na vigília, amanhã de manhã, à tarde, à noite, madrugada, gravando podcast. Vai sobreviver. Tô aqui para servir. Estou muito feliz de estar aqui, de estar conhecendo a igreja, a galera. Tá incrível. Filho de pastor é assim, né? Filho de pastor fecha na a igreja, né? Habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver, é literal. Ama a igreja. É literal. Tem alguma... É muito legal você ter falado da história do seu amor, que é uma música que foi quando você venceu a depressão, Isso. certo? Né? E qual outra história de música que você pode compartilhar pra gente assim? Tem uma música que eu vou marcou lançar. Você. Eu vou lançar ela ainda no álbum novo. Tá. Ela é a música mais intimista do álbum. Eu escrevi ela em 2020, no auge da pandemia. Eu perdi 5 pessoas da minha família. Meu Deus. E o meu casamento foi adiado, né? Imagina pro crente que esperou a vida inteira para casar. Aí chega uma pandemia no ano que você vai casar. Deus, o que eu fiz, Senhor? E aí eu lembro que eu estava muito triste aquela semana. Isso foi a história de muita gente, né? A gente cancelou mais de 100 casamentos aqui na igreja da cidade. Cancelou assim, adiou, né? Alguns de uma festa, virou ali... casaram no civil, deixaram a festa para depois. Teve várias situações. Marcou muita gente. Viagens canceladas, estágios cancelados. Foi um período muito difícil. E aí eu lembro que eu entrei no meu quarto num dia de devocional e eu falei para Deus, o Senhor tem poder para tirar esse vírus do planeta. Então eu vou orar agora em nome de Jesus. Eu tenho fé. Desapareça, coronavírus. Some com isso daqui em nome de Jesus. E eu lembro nitidamente do Espírito Santo falar assim para mim, você precisa entender que em todo tempo ele é bom. Uau. E aí eu falei para ele, então me ensina, porque eu não sei. Uau. Eu preciso aprender, tá difícil para mim. E aí foi quando saiu um trecho dessa música que, na época, eu até postei um trechinho no Instagram. Porque eu não tinha intenção de gravar a música. Saiu ali no meu momento de devocional. E aí eu postei ela no Instagram e muita gente se identificou com ela. Ela tem um nome provisório de Esperança. A gente não vai tirar esse nome, né, Gil? Mas ela tem interessante que o nome vai tendo tantos nomes, né? Não, e pandemia trouxe muita música com esperança. Bora tacar esperança nessa galera. E aí a gente vai tirar o nome por conta disso. Mas ela veio como uma canção de esperança para mim mesmo. Porque ela fala... Tem um trecho da Ponte que fala... Peraí, deixa eu lembrar. Tô girando a música na minha cabeça. Spoiler, por favor. Cante. O começo da música é assim, ó. Eu sei que o medo não dá pra evitar, a dor de uma perda pode fazer chorar, mas eu sei que em ti eu tenho paz. E aí o refrão fala, quero te amar mais e confiar mais e depender mais. Uau! Então, sensacional. Ela veio nesse muito momento bom. Da minha vida, assim, em que Jesus falou comigo. Em todo o tempo, você tem que entender que eu sou bom. E eu pedi para ele me ensinar. E aí saiu essa música. É incrível como Deus transforma, recicla uma dor. Uma dor, um luto, vira uma canção. É verdade. Um luto transforma em poesia. É verdade. Em inspiração para outros e vai ali chegar no coração de alguém e fica atemporal, né? É verdade.
Muitas pessoas em muitos lugares, em muitos momentos diferentes, são ministradas por meio daquilo que Deus reciclou. Pegou uma dor, transformou em uma música. E nasceu na intimidade, né? Na intimidade. E eu jamais achei que eu fosse lançar ela. Porque para mim é uma música muito intimista, assim, no meu momento com Deus. Quando eu postei no Instagram, muita gente se identificou tanto que até hoje as pessoas perguntam: você não vai gravar essa música? Lud, então, em primeira mão, eu estou gravando essa música. Ela vai estar no meu álbum. É difícil escolher qual você vai gravar? Olha, a gente sofreu um pouquinho, mas assim, as músicas que a gente vai gravar nesse álbum, elas já estavam muito definidas para mim que elas seriam as músicas desse EP. Então, não foi tão difícil. Mas ficou umas aí para trás que a gente pretende gravar. Você falou quantas? Foram 10? Ou não? De álbum? Quantas músicas serão? Não, o EP vão ser 5 músicas. 5 músicas. 5 músicas autorais. Não sei de onde eu tirei 10, não sei se é profético. Acho que... Amém! Se o senhor quiser mandar mais 5, eu tô recebendo. Acho que é porque eu falei que eu gravei meu primeiro CD com 10 anos. Ah, foi isso. O 10 estava em algum lugar. Estava em algum ponto. Estava em algum ponto da conversa. E deixa eu te falar, eu gosto de entender como funciona o processo criativo das pessoas, né? E você falou que uma música nasceu ali num devocional. Como que funciona o seu? E também, assim, tem a parte assim, eu orei e Deus me deu. Tá? Mas, assim, tem o gosto musical que você tem, tem aquela coisa que você estava buscando, que você estava perseguindo, né? Você tinha uma intencionalidade, certo? Sim. E como que acontece normalmente, né? Você tinha lá, eu quero cantar música para a vida das pessoas. E aí, como que foi acontecendo isso? Composição para mim, ela acontece em momentos que eu não espero. Tipo, lavando uma louça. Aí vem uma melodia. Já aconteceu de eu finalizar a letra de uma música que faltava um trecho tomando banho. Então, a composição, ela vem para mim em diferentes momentos, sabe? Às vezes eu penso assim, às vezes vem uma melodia na minha cabeça e fico, isso é legal. Aí eu pego... O meu gravador, se alguém pegar, é vergonha. É para me expor, assim, porque é uma coisa, um inglês que eu inventei. E depois eu coloco a letra em cima, Faz sabe? primeiro a melodia. Eu amo fazer a melodia primeiro. Uau! Eu sempre prefiro fazer a melodia primeiro. Depois você coloca a letra. Depois eu coloco a letra. Algumas músicas desse álbum, acho que 2 músicas, o Ananiel fez a melodia. Ele me mandou a melodia e eu fiz a letra. Você não é inglês que você inventou, são línguas estranhas. Línguas dos anjos. Línguas dos anjos, porque você tem berço pentecostal. Eu vou sair girando aqui. Não tem como negar. É exatamente isso. Então ela vem, a composição para mim ela acontece em... Claro que já aconteceu de eu sentar no teclado e hoje eu quero compor. Mas tem dia que você senta no teclado e também não vai sair nada. Não sai nada, mas você continua. E uma hora você tá ali. A composição te acha. Exatamente. A criatividade acontece na entrega, né? Exatamente. Você se entrega, tá ali, uma hora vai acontecer. Exatamente. E assim, isso que você falou do lavar louça, tem um conceito, né, alguns estudos que falam que a criatividade acontece nas constantes. Porque a gente vive num mundo onde a gente é treinado a se desconcentrar. Sim. Então, você se desconcentra o tempo todo. E quando você está, sei lá, correndo depois de 10 minutos, você está lavando louça, você parou, você está numa coisa só há muito tempo, você tende a começar a ter ideias. E se você canta, você vai ter ideias de música. Precisam lavar mais louça, então, lá em casa. Quer lavar mais louça, Júlio? É lavar louça, é constante, né? É parar, aprender a parar. E isso vai te levar a criar mais. É, né? Verdade. Correr, né? Andar de bike. Correr eu já não estou podendo fazer, que eu estou um pouco sedentária, mas eu tenho muita ideia, por exemplo, dirigindo depois de muito tempo. Eu gosto de escapar um pouco e dirigir, daqui a pouco começa a falar, pensar. E pena que não dá para escrever, né? O que dá, mas dá para gravar, né? Exatamente, que é o que eu faço. Pode falar. Sim, pode falar. Não, eu ia falar que no devocional, você perguntou, eu sempre faço muito assim. Eu ouço primeiro uma música, um louvor, e aí... Agora eu tô com o aplicativo Glorify, né? Então, ele tem muitos temas muito legais. Então, às vezes, eu abro o aplicativo para ver qual que é o tema do dia e tudo mais. Aí ela já fez a indicação de um aplicativo. Gente, maravilhoso. Eu indiquei para todo mundo da minha família, porque ele tá agora nos meus devocionais de todo dia mesmo. Uau. Porque sempre tem um conteúdo muito legal, muito novo. Então, eu ouço uma canção,
vou ali, às vezes eu pego um livro para ler todo, ou às vezes eu vou para um outro capítulo. Depende muito. Depende do mês, depende da semana. Eu não sei se você vai compor, se você vai desenhar, se você vai escrever, se você vai criar um negócio, um ministério no seu devocional. Mas se você tiver uma constante devocional, coisas boas sempre vão acontecer. Não tem como não acontecer. Não tem como. É. E, assim, normalmente nós carregamos uma mensagem, né? Então, assim, algumas pessoas elas podem falar de qualquer coisa, mas tem alguns assuntos que são recorrentes, né? Você vai chegar lá naquele assunto, né? E pregadores e cantores também. Se você pudesse falar assim sobre a sua mensagem, né? O que você não que isso já esteja definido para você, né? Sim. Mas o que você acha que sempre está ali no que você está fazendo, na sua música, no que você está falando? Sobre o que você prega também. É até um pouco. O Jetro falou que prega muito. É mesmo? É. O Jetro não pode falar essas coisas, não. Ele falou. Pelo amor de Deus, Jetro, não faz isso comigo. Não, é um pouco do que eu já falei aqui, assim. As minhas canções, elas falam muito sobre intimidade com Deus. E sempre que eu tenho esse tipo de conversa com alguém, eu sempre falo sobre o que eu já disse aqui. Priorize ser reconhecido por Deus. Priorize o reino. Porque só eu sei o quanto a minha vida mudou quando eu priorizei o reino. Sabe? Quando você deixa um legado no reino, você deixa um legado na terra, é fato. Quando você prioriza o reino, as coisas na sua vida, elas mudam. Então, sempre que eu posso falar sobre Jesus, sempre que eu tenho tempo de mesa com as pessoas, a gente sempre entra nesse assunto, sobre priorizar o reino. Porque a gente vive numa fase em que é muito fácil a nossa atenção ela ser roubada. E a gente, às vezes, coloca o centro das nossas vontades em coisas aleatórias. E priorizar o reino foi a melhor decisão que eu tomei e tomo todos os dias, né? Porque todos os dias você tem opções de escolhas. E aí você escolhe o devocional, por exemplo. Eu não sabia o que era devocional até um longo período da minha vida. Eu fui fazer devocional mais velha. Quando me falaram, Ludi, já fez devocional? Mas o que é devocional, sabe? Não tinha, ninguém nunca tinha falado para mim sobre isso. Então, o devocional mesmo, todos os dias eu fiz um propósito com Deus de que eu preciso fazer os meus devocionais todos os dias, porque eu percebo que o meu dia, depois do meu devocional, é outro. Sempre assim. É sempre assim. Se eu não fiz o devocional, eu vou me irritar com o Júnior mais fácil. Eu vou me estressar mais fácil. Com o devocional, decisões e escolhas no meu dia passam a ser diferentes, assim. Um comentário ruim na rede social vai mexer mais com você. Exatamente. Você não ouviu o que Deus tem para falar para você. Exatamente. Aí vem uma crítica, acaba com você. Pois é né? Isso. Às vezes você ouvir a Deus até te prepara você vai ouvir. Não vai fazer com que você não seja criticado nunca. Não, às vezes já te dá até vai ser assim essa semana, assim. Mas confia, né? Então, priorize o reino. É por aí. É isso. É isso. Se você puder falar assim, olha, esse livro aqui mudou minha vida, além da Bíblia, né, que você leu, talvez pode ser assim, não só o livro, algum conteúdo que te marcou, que você gostaria de indicar para a galera. Toda vez que alguém me pergunta, eu falo o mesmo livro. Acho que ninguém aguenta mais. Mas eu li um livro do Jeremy Riddle que se chama De Volta à Essência, que mudou minha vida. É lambada atrás de lambada. Não sei se você já leu. Mas ainda não. É um murro atrás de murro, assim, mas é muito bom. Soco na cara. Você é confrontado. Então, se você quiser ganhar um soco na cara atrás do outro... É isso, mas vai valer a pena. Você vai sair com o olhinho roxo, mas vai ser bom para você. Apanhar de Jesus é bom, É bom. E o cristão, ele precisa ser confrontado, sabe? Eu falei isso em um outro podcast uma vez. O cristão não nasceu para ter uma vida confortável. Se a gente ficar muito confortável, a gente quer assumir o controle da nossa vida. Então, você tem que ser confrontado. De vez em quando é bom. Faz bem. Sensacional. Gente, que papo incrível. Estou muito feliz. Demais. Obrigado, Eu que Ludi, agradeço. por esse tempo. Obrigado por conversar aqui e deixar tanta inspiração aqui no Criativos. A gente viu aqui sobre bloqueio criativo. É verdade. A gente viu quando a dor se transforma em criatividade. A história por trás das músicas. O que mais marcou você? Qual frase, qual história da Ludi? Comenta aqui, compartilha com a gente. Compartilha uma história sua. Talvez você foi curado da depressão também. É verdade. Coloca assim, eu sou uma pessoa curada da depressão. Eu venci a depressão com Jesus.
tá? Você pode também, talvez você criou alguma coisa no meio da dor, né? Coloca aí o que você viveu na sua dor também, que vai abençoar alguém. Vai abençoar alguém que vai ler também aqui nesse mesmo vídeo o seu comentário. Amém. Tá? Obrigada. Obrigado, Lud. Obrigada pelo convite. Deus abençoe muito você, seu ministério. Amém. As 5 novas músicas. Amém. Que podem ser 10, não sei. Né? Pode ser que seja 10. Eu recebi Pode isso aí, ser. eu peguei isso Quem aí. quer 10, coloca aí 10, Lud, por favor. 10, 10, 10. Só Senhor, comenta aí. haja oração para criatividade. Senhor, abençoamos Amém. com a mente explosivamente Amém. criativa recebo. para uma nova estação. Amém. Os adolescentes, os jovens precisam, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém, eu recebo. Amém. Pronto, já liberei aqui, ó. Já vou sair daqui compondo, Pronto. Júnior. É isso aí. Júnior, obrigado também por estar junto aqui, ser parte aqui da atmosfera desse podcast. Tá? Não seria o mesmo sem você aqui. É isso aí, gente. Que tempo incrível. Criative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus. Yes. Uau, obrigada. Eu que agradeço, muito bom. Sensacional. Mas foi muito rico mesmo, muito rico. Ah, muito que bom, rico. fico feliz. E você falou do seu processo que eu não ouvi, às vezes, assim, de outros cantores, sabe? Ah, que legal. Porque às vezes é muito assim, eu não sei, acontece, tá no devocional, e você falou muita coisa que vai abençoar, vai ajudar muita gente. Amém, assim, glória a que Deus. tá tentando, assim, melhorar e crescer. E a parada feliz. do devocional todo dia aí. Muito louco, importante. muito bom. É Sensacional. isso. Obrigada pelo convite. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criatives também está no TikTok. Procura a gente lá. Criatives Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criatives_podcast no Insta. Valeu, galera. Criatives.